Bom dia a todos. Eu sou Bernardo Abraão, engenheiro civil formado na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou presidente atualmente da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia da FMG. Nós estamos aqui hoje no Centro da Memória da Engenharia com um programa que é a História da Engenharia narrada pelos ex-alunos. Esse programa tem dado bons frutos, porque nós contamos com o apoio do CREA-MG, já na 4ª edição, e temos avançado com entrevistas com ex-alunos que têm experiências, atuações importantes pela engenharia mineira e nacional. Hoje, especialmente, nós temos aqui um convidado, que é o Marcos Vinícius Gervásio. Ele é ex-aluno formado em 1988 e, atualmente, durante toda a trajetória dele, ele é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Marcos, é um prazer contar com a sua presença e uma honra poder te receber aqui, viu? Eu estou recebendo e falando em nome de todos os colegas da engenharia. A associação tem se empenhado em trazer essa história, porque nós tínhamos um núcleo aqui. Eu já conversei aqui hoje nos bastidores com colegas. A Escola de Engenharia, ela tem uma tradição, uma proximidade entre os colegas, sempre teve essa tradição. Infelizmente, posso estar enganado, nós estamos percebendo hoje que a ida para o campus da UFMG rompeu um pouco com essa proximidade dos colegas. Mas nada para falar dessa proximidade do que você hoje, a partir do que nós vamos explorar daqui a pouco, com relação ao ato realizado pela sua turma, em que você teve um grande empenho, para deixar aqui neste prédio um registro específico mostrando, ilustrando essa unidade dos colegas. Então, seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente, por favor, para nós deixarmos registrado. Obrigado, bom dia. Bernardo, primeiramente, agradecer este convite, né? Me senti muito lisonjeado, muito honrado, né, com essa lembrança do meu nome, ex-aluno que sou, eu entrei para a Escola de Engenharia em julho de 83. Eu fui pelo vestibular, entrei na 2ª turma, então comecei em julho de 83 e me formei em julho de 88. Então, sou engenheiro civil, hoje pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, e depois de formado fiz 4 especializações aqui pela nossa fundação Cristiano Ottoni. E a escola, para mim, foi sempre um motivo de muito orgulho, como você disse. Passo aqui em frente aqui esses prédios maravilhosos, né? Esse prédio aqui fantástico, esse prédio onde vocês estão instalados hoje. Fui monitor aqui no Departamento de Materiais da Construção Civil, fui presidente do Grêmio Civil, fui presidente do DA Engenharia e fui diretor também lá no DCE. Sem contar as várias representatividades na questão das câmaras departamentais, nas assembleias departamentais, na congregação da Escola de Engenharia, no conselho de graduação lá da UFMG. Então, a minha participação aqui durante esses 5 anos de graduação, ela foi muito intensa, muito ativa, muito intensa, e é motivo muita saudade mesmo, como você disse. Tivemos aqui, na minha turma, fez 30 anos de formada, e tivemos a oportunidade de deixar aqui registrado uma placa, né, comemorando esses 30 anos, e é motivo de muita lembrança, muito orgulho bom, sim, voltar aqui hoje, nessa condição que a gente está hoje. Quando nós terminarmos a entrevista, eu vou te pedir para você estarrar a placa novamente, para nós termos umas fotos, talvez filmar, né, essa presença, para você contar o histórico mais detalhado dessa placa. Conta sim, que foi uma iniciativa que nós gostaríamos que outras turmas fizessem, que aqui tem espaço para isso, e são memórias, né? Ô Marcos, a nossa proposta aqui é te escutar e trazer um pouco dessa trajetória. Todos nós temos uma trajetória e as experiências que passaram aqui na escola, acho que elas são similares, né? Então, a primeira questão é sobre a sua origem, a cidade natal, onde que você nasceu, para a gente ter uma referência. Eu nasci na cidade de Nova Era, é uma cidade do interior de Minas, a gente está aqui a 130 quilômetros de Belo Horizonte, sentido Espírito Santo. Morei em Nova Era até os 14 anos, depois com 14 anos eu fui para João Monlevade, uma cidade mais próxima um pouco, está a 110 quilômetros, morar com a minha avó, e lá fiz o curso técnico de mecânica. Mas meu sonho sempre foi fazer engenharia civil. E não fiz outro curso técnico, porque na época só tinha mecânica.
Então, logo depois, terminando o curso técnico em mecânica, fiz o vestibular e consegui me ingressar aqui na Escola da Engenharia. Então, Bom, é isso mas aí. a sua formação, você já tinha alguma intenção de ser engenheiro? Ou, como é que eu falo, desde adolescente? Antigamente era curso ginásio, né? Ginásio. Não sei se é da época do ginásio, era, né? Primário, ginásio e científico. Foi isso mesmo? Eu fiz primário, ginásio e curso técnico, que é o equivalente ao segundo grau. Isso em João Molevade. Isso em Nova Era, primário e o Ginásio. ginásio. Em João Molevade, eu fiz o curso técnico, né, o segundo grau, no curso técnico em mecânica. Mas meu sonho de ser engenheiro civil começou na época que eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu sempre falava, minha mãe me conta para mim, que eu sempre falava que ia construir casa, que meu sonho era fazer uma ponte. Então já é desde a infância, desde os 6 anos que eu me lembro, que eu já tinha como sonho fazer engenharia civil. Sem querer ser muito extenso aqui, a engenharia ela é tão prazerosa que a diversidade da engenharia civil, do profissional da engenharia civil, cada um tem a sua diversidade, né? Na nossa, eu comecei também pretendendo trabalhar na área estrutural. Depois eu fui achando outros caminhos que me foram muito prazerosos. E, coincidentemente, já no exercício como docente da UFMG, que já estou aposentado, eu comecei a trabalhar na área de gestão pública. O Marcos Gervásio é um espetáculo, é levar a engenharia para ter acesso a gestores públicos, a comunidades. Exatamente. É um trabalho muito rico. Nós poderíamos falar sobre isso depois, né? Correto. Então, aí você veio para fazer o vestibular aqui. Você veio antes, fez cursinho, essas coisas, como é que foi isso? Eu vi no final de 82, onde eu fiz um pré-vestibular daqueles intensivos, né, de 4 meses. Então, fiquei aqui em Belo Horizonte de setembro, outubro, novembro de 82, fazendo esse pré-vestibular. O vestibular aconteceu, né, em janeiro e eu fui aprovado para iniciar na segunda turma, né? Que a UFMG tinha primeiro semestre, segundo semestre. Então eu só comecei a estudar em julho de 83, digo. Julho de 83. Tá. E aí, esse vestibular você entrou e a relação com os colegas? A relação com os colegas foi para mim assim, eu comecei, foram 2 anos lá no ciclo básico, lá no Estou seguindo o roteiro aqui, vocês me permitem. No antigo ISEX, né, lá na Pampulha, né? Foram 2 anos lá, mas no final do segundo ano a minha turma já estava, alguns alunos, alguns colegas já estavam puxando algumas matérias aqui já do 5º período. Então foi uma transição muito tranquila do campus da Pampulha para cá. Lá no campus era muito corrido, né? Não tinha aula no IGC, tinha aula na física, né? O bandejão lá em cima, o setorial. Então era muito disperso. Então você tinha as turmas não eram muito ligadas. Aqui não, aqui no centro, que nós veio aqui para essa escola aqui no AG e no AS, sim, a gente tinha a proximidade maior com os colegas e tinha o Grêmio, tinha o DA, então a gente tinha uma maior interação com os colegas de turma e com os colegas das outras turmas, né? Você deve lembrar muito bem do quanto que nos onerava fazer as matérias do ciclo básico. Exatamente. Né? As físicas, químicas e cálculos e tudo mais. Tinha uma tendência coletiva a pânico. Mas a gente dava conta, né? Dava conta. Então, assim, aquelas provas eram puxadas, mas a gente sempre dava conta do recado. E hoje em dia é curioso porque tem uma tendência aí a facilitar o curso por conta de cálculo. Então, eles criam vários cálculos. Quando eu estive no CREA como analista de estruturas curriculares, eu percebi muito isso. As escolas mudando o nome de cálculo para matemática, para facilitar, para os alunos não terem tanto receio desse estigma do cálculo, que era o cálculo integral 1, 2, 3 e 4, não é isso? Exatamente. Então era um sufoco. Eu também adiantei, tinha essa possibilidade de adiantar disciplinas aqui. Eu comecei com desenho, adiantando desenho. Eu vinha para a escola, porque inicialmente no campus, e os 3 últimos anos aqui. E aqui na escola, esses colegas continuaram com você, porque no ISEX a turma era diversa, né? Tinham alunos de outras engenharias. E essa turma que vocês, quando você veio, você manteve essa turma, fez novos colegas aqui?
Como é que foi essa trajetória? Não, você me fez uma lembrança muito boa. Na hora que você falou de cálculo, eu consegui me formar em 5 anos, porque adiantamos as matérias. Mas eu gostava tanto do cálculo lá que eu fiz cálculo 1 2 vezes, eu fiz física 1 2 vezes, eu fiz mecânica geral 1 2 vezes. Você vê como que a gente gostava dessas disciplinas lá. Então a necessidade de puxar disciplinas para cá foi uma questão assim até de, né, curricularmente, você conseguir fazer as matérias todas nos 5 anos, né? Porque lá 3 disciplinas eu fiz 2 vezes, né? Para a gente poder aprender, chegar aqui com muita... Você gostou, né? Eu gostei da matéria. Mas na época lá eu tinha, nossa turma no cálculo 1, 2, tinha alunos da Minas, tinha alunos da metalurgia, e por incrível que pareça, eu tenho amizade até hoje, né, do meu o primeiro colega que eu fiz na escola de engenharia lá no campus, chama Manuel Robério. Manuel Robério, fiquei amigo dele por uma mera coincidência de de ter um bullying, né, de calouro. Ele terminou a primeira aula no ISEX, nós saímos à porta do ISEX, e eu não sabia onde era o bandejão, e ele também não sabia onde era o bandejão. Eu perguntei para ele, você vai almoçar? Ele falou comigo, vou. Você também vai? Vou. Então vamos junto? Vamos junto. Eu achando que ele ia me levar no bandejão, e ele achando que ele ia me levar no bandejão. Final da história, eu olhei para ele, para onde que a gente vai? Eu não sei onde que é, eu também não sei. Então como é que nós vamos fazer para ir no bandejão? Se perguntar aqui, eles vão puxar, né, falar que a gente é calor e tudo. Aí ficamos observando. Nós vimos um certo número de alunos subindo o morro lá, você deve ser lá, vamos atrás. Aí descobrimos onde era o bandejão do campus. Fiquei amigo, meu amigo, ele formou em engenharia de Minas, foi diretor na época do DA com a gente. Hoje temos amizade, está sempre conversando. Então, são grandes amizades que a gente fez, mesmo estando em outros cursos. Fiz amizade com o pessoal da elétrica, da Minas, da metalurgia. Então, a escola proporciona para a gente essa grande oportunidade. Você falou um fato hoje que eu não conhecia, porque apesar de todos os contatos que nós tivemos no CREA, que foi essa atividade sua com o DA, com o Grêmio, né? Isso já aconteceu no ciclo básico? Porque isso aí tirava um pouco os alunos das disciplinas. Tirava. Deixava o pessoal... Lá no ciclo básico, eu tive um pequeno interesse, sim, né? E conhecer o movimento, conhecer o diretório acadêmico. Mas lá não despertou tanto interesse porque, como você mesmo disse, era muito apertado, né? As disciplinas muito apertadas, os cálculos, a química, a física, a química geral. Então, eram disciplinas que você tinha que dedicar muito. Então, a gente não tinha como estar participando. Mas, no 5º período, quando a gente chegou aqui na escola, né, nós já chegamos, a minha turma já veio com o objetivo de participar, sim, do movimento estudantil. E aí foi quando nós criamos aqui, na primeira eleição do Grêmio, uma chapa que chamava Coração Civil. A nossa chapa era composta só de alunos do 5º período, oriundos lá do campus. Então, fizemos a disputa aqui com o pessoal aqui, aí disputamos. O 5º lá que chegou aqui disputou com o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º período. Então, o resultado, você já imagina, né? Nós perdemos. Vocês perderam? Perdemos a eleição. O nome é interessante. Por 17 votos. Coração Civil. Coração Civil, mas perdemos por 17 votos. Aí depois um grande amigo, que é o Lúcio Borges, que era presidente da Cotec na época, da Cotec, da cooperativa, me chamou no canto lá e falou assim, vem cá, parabéns, vocês mobilizaram muito, né? Vocês perderam por 17 votos, foi uma eleição brilhante, uma campanha bacana, mas vocês esqueceram de um detalhe, vocês não articularam com os outros períodos, vocês esqueceram do 6º, do 7º, do 8º, do 9º e do 10º período. Então, todo mundo sabia que vocês iam perder a eleição, mas vocês não perderam de muito, vocês foram... Né? Vocês foram brilhantes no resultado. É um grande articulista. Grande articulador. É admirável, né? Exatamente. O Lúcio, que nós estamos falando meu professor, aqui, daquela época. Foi meu presidente do CREA, exatamente, os últimos 2 mandatos. Eu vou aproveitar a oportunidade para convidar para sentar aqui conosco certo. O vice-presidente da Associação de Ex-Alunos, Lázaro Donizete Borges, que é irmão do Lúcio Borges. Lázaro, por favor, venha nos dar um apoio aqui. Porque você é um grande articulador de apoio também ao Marcos Gervásio, né? Como representante da associação. Seja bem-vindo, Lázaro. Conta rapidinho um pouquinho da sua história aqui na Escola de Engenharia, o Marcos tomar conhecimento. Eu fui contemporâneo do seu, entrei aqui em 74, saí em 78 e fiz mecânica e fiz engenharia de segurança do trabalho também nas primeiras turmas que teve no Brasil.
e também participei do movimento estudantil, naquela época mais difícil. Inclusive o Lúcio também participou, o Luiz, que é outro irmão meu mais velho, participou. Nós tivemos problemas graves que na época a UNE não era regularizada no Brasil. Inclusive todo mundo teve problemas com o regime militar, principalmente em 77, que nós tentamos fundar a UNE e teve uma reunião, não sei se você deve saber disso, na Escola de Medicina, né, Marcos? Em que todo mundo, inclusive o Lúcio, seu grande amigo, foi detido lá, porque estava na Cotec já. Então, foi uma luta grande. E logo depois, o diretório aqui deu essa avançada, e você participou, foi presidente, e eu fico muito satisfeito de você estar com a gente, pelo seu histórico, né? Não é pelo fato de você ser presidente do CREA-MG, não. Ser presidente do CREA-MG é muito importante. Você está substituindo o Lúcio, que ficou 6 anos lá, uma grande gestão, e eu tenho certeza que seus 3, talvez mais 3, seja uma grande gestão também. Obrigado por você estar aqui, viu, Marcos? Eu que agradeço. Ô, Marcos, eu quero salientar que eu tenho ouvido boas indicações da sua gestão, tá? Eu estou sabendo. Tá. Isso é importante. Isso é muito bom e confortável para todos bom nós, ver. engenheiros, né? Bom, e nessa trajetória você veio do campus para aqui, e aí você começou já o outro pacote de atividades, que são as atividades que pegavam mais. Por exemplo, quais as disciplinas que mais você tem como referência aqui no ciclo profissional? O que mais te puxou? Eu sempre fui fascinado com obra, né? Atualmente eu trabalho, né, com fundação, trabalho em campo, né? Sempre gostei. Então as disciplinas do Departamento de Materiais de Construção, que é o traço de concreto, né, a questão das estruturas. Então sempre, né, tive um olhar melhor com elas. Então na parte de dimensionamento, né, que são os concreto 1, 2, resistência 1 e 2. Então, Estabilidade teoria das das construções, você lembra? Você pegou estabilidade das construções? Não, peguei teoria das estruturas, aí depois as disciplinas... Ela mudou o nome. Materiais. Foram disciplinas que eu tinha certo interesse, sim, porque eu focava sempre lá na frente, em trabalhar. Depois de formado, trabalhei com projetos, depois que eu comecei a trabalhar com obras especificamente. Então, sempre tive interesse pelas aulas de laboratório, fui monitor aqui no Departamento de Materiais de Construção. Com quem? Com o professor Pena, pai do professor Abdias. Peninha. Peninha. Pai do Abdias. Do Abdias, Você foi contemporâneo do Abdias? Não, o Abdias foi meu professor também. Seu professor também? Na época, o professor Pena foi chefe de departamento e logo depois o Abdias assumiu o departamento, ficou chefe de departamento também. E aqui já no curso, novos amigos, novas turmas? Não, aqui foi uma interação total, né? Quando a gente foi articular o DCE, aí a gente já tinha articulação começou sua trajetória toda na escola de engenharia e também com a medicina, com a odonto, com a farmácia. Então, a gente articulava... Na minha época, eu me lembro aqui, a universidade tinha 14 mil alunos apenas, né, em relação ao que tem hoje, né? Eram 14 mil alunos em 1986, 87. Hoje a universidade deve ter quase 30 mil alunos, né? A escola era um ponto de prazer também, né? Porque tinha toda a atividade, todo o estresse de estar fazendo um curso, das exigências. Eu me lembro que a gente entrava numa prova de resistência à noite, saia sexta-feira, ia às 7 horas, acabava às 11, então você não via passar o tempo. Saia daqui, íamos estudar na casa de uma colega, na Praça da Bandeira, a turma toda até 4 horas, 5 horas da madrugada. Quer dizer, para a prova no sábado de manhã, quer dizer, a fisiologia lá embaixo, em nome de uma autorrealização que a gente buscava, né? Exato. Então, essa experiência foi muito enriquecedora, porque ela exigia muito do nosso raciocínio analítico, da segurança pessoal. Isso nos permite fazer uma profissão com mais segurança para tomar decisões, né? Então, nessa trajetória, novos amigos. Eu me lembro que a minha turma de amigos que nós mantemos até hoje aconteceu aqui no curso profissional. E eu penso que você também, né? A grande parte que consolidou essa proximidade foi do curso profissional. Alguma dificuldade específica, mas eu queria só fazer uma pergunta. Você falou em geotecnia, a parte solos, você foi aluno do Euler Magalhães da Rocha? Fui aluno do Euler, fui aluno da Terezinha. Terezinha foi sua professora? Foi minha professora de mecânica dos solos.
Professor Adir, você foi aluno dele? Professor Adir, fui aluno do professor Adir lá na Foi Hidráulica. aluno do Adir. Fui aluno do Adir, fui aluno do Aécio, fui aluno do Eduardo Chaldi, do Fernando Amorim. Ah, certo. Então, a sua identidade com solos veio das disciplinas ou você já tinha intenção antes? Não, veio das disciplinas, do contato aqui na escola. Pois é. Você, então, concluiu o seu curso em 1900 E 88. Bom, a partir de 88 veio a história profissional. Como é que ela começou? Começou aqui em Belo Horizonte. Você hoje reside em João Monlevade. João Monlevade. Já começou lá, aqui? Como é que foi? A minha história começou lá. Assim que eu me formei, eu fui para João Monlevade, na sequência, e lá eu abri um escritório e comecei a trabalhar, fazendo projetos, e durante 2 anos eu continuei vindo a Belo Horizonte. Eu fiz 4 especializações pela Fundação Cristiano Antônio. Podemos saber? Pode sim. Eu fiz avaliações e perícias de engenharia, fiz fundações e estruturas de contenção, fiz dimensionamento estrutural, professor Estevinho, lembro dele? Estevinho. Dimensionamento de edifícios. Fiz depois uma específica sobre geotecnia. Então, foram 4. Depois eu fiz segurança do trabalho, já fiz lá. E recentemente eu fiz MBA em gestão pública, você acabou de falar sobre gestão pública. Então, durante 2 anos eu continuei vindo da escola. Esse MBA em gestão pública, você fez em que departamento ou foi na Fundação? Eu fiz agora, já, recentemente. Não foi aqui na escola. E por essa trajetória, as áreas de atuação, ela já começou na área de solos, ou você continuou, iniciou na área de construção? Não, aí depois eu fiquei mais ou menos uns 36 anos já tenho de formado, eu fiquei uns 10 anos trabalhando com projetos, dimensionamento, diversos projetos de estrutura, hidráulica, e logo aí em seguida eu comecei, paralelo com isso, comecei a fazer administração de condomínios, tudo lá na minha cidade. Então, você fazer um consórcio, juntar pessoas e construir um edifício. E começamos a prestar serviço para reformas de escolas, prefeituras, pequenos serviços de engenharia, onde eu fui deixando a questão do projeto, me dedicando a essa questão, e logo em seguida, lá nessa época, eu me aventurei a comprar um equipamento de fundação, junto com o sócio, onde que eu me dediquei e me especializei em fazer sondagens e fundações. Então, hoje, basicamente, a nossa empresa lá, ela trabalha no ramo de sondagem, fundação e obras públicas. Trabalhamos no setor privado, mas hoje a gente trabalha especificamente em obras públicas. Tem 2 coisas que eu queria te colocar aqui para você dar uma ilustrada, porque isso tudo está sendo registrado, e nós pretendemos fazer uma anotação, uma edição dessas gravações, fazendo as referências, e com as devidas autorizações. Primeiro, eu não sei se você pensa como eu, daqui a pouco nós vamos escutar outros convidados que estão aqui presentes. Eu não sei se vocês pensam de forma semelhante, mas a engenharia ela é muito desconhecida, sob o ponto de vista da eficácia dela, das propostas resolutivas, Então, esse desconhecimento do setor público, da sociedade, das vantagens de contratar um profissional, é um problema muito sério, porque recentemente, para se fazer um muro de um imóvel de espólio familiar lá em Brasília, a vizinha falou claramente que não precisaria de contratar um profissional. Nós estamos aqui. E ela quer fazer um muro lá de divisa, no lote, no terreno lá, sem profissional. E aí, na trajetória, ela falou assim, não, eu sou doutora, meu marido é doutor e o meu pai é doutor. Entendeu? Na área de saúde. Eu achei isso muito curioso, porque o desconhecimento da sociedade, porque ela falou que a lei exige que se faça, que se divida o custo, mas ela quer fazer com a mão de obra. Aí veio a mão de obra. Pelo custo da mão de obra e pela especificação, foi identificado que eram práticos. Eu vou abrir uma janela aqui, para vocês dar uma fala rápida desse desconhecimento da sociedade com relação à engenharia e como que o sistema, nós vamos voltar nisso,
tem demanda por conta dessa falta de regularidade, por esse desconhecimento. Não se contrata o profissional, coloca o profissional como analista, porque não quer pagar o salário mínimo do profissional, ou então não contrata e coloca um prático e busca lá um ART que vai ser titularidade apenas daquele trabalho que vai ser executado. Você pode falar rapidamente sobre isso? Qual que é a sua opinião? Como é que nós vamos... Esse é um tema que rapidamente até é difícil a gente falar sobre ele. Nós vamos voltar nele. Rapidamente, porque você tocou em muitos aspectos que é a bandeira hoje, que é o carro-chefe do CREA Minas. Eu vou falar já como presidente do CREA. É uma situação que a gente vive diariamente. A questão da ausência do profissional, né, a questão da presença do leigo nos empreendimentos e essa insistência, essa dificuldade em convencer não só leigos, igual você acabou de colocar, doutores, né, que não têm essa visão, mas também agentes públicos, também prefeitos, governadores, nessa questão da valorização profissional e da importância das nossas profissões no bem-estar da população, no conforto, na segurança. Então, nossas profissões, né, a engenharia, a agronomia, elas estão em toda a nossa vida, todas as cidades. Hoje, um hospital não funciona se não tiver uma boa equipe de engenharia. Tudo, por trás daquilo tudo ali, né, tem os médicos, tem lá os enfermeiros, mas tem as nossas profissões que são fundamentais para o bom funcionamento. Então, se a gente está falando de hospital, você imagina no dia a dia, nas construções, nos empreendimentos, no transporte coletivo, na coleta de lixo. Então, nossas profissões elas são abrangentes demais. E a dificuldade, sim, em fazer com que quem contrata, quem administra, ter à frente dos empreendimentos profissionais devidamente habilitados, né, devidamente registrados no nosso conselho. Então, isso é um assunto que a gente, né, pode assim entrar e discutir, porque a sociedade precisa, sim, ter conhecimento da importância das nossas profissões, a quantidade, o que é seguro. Então, a gente saber que aquele empreendimento tem um profissional, tem alguém que projetou, que é devidamente habilitado, é uma segurança que a gente traz, né, para a nossa população. Então, é muito lamentável a gente ver essas histórias de pessoas insistindo em não contratar o profissional. Vou dar um exemplo aqui, só fazendo um comparativo com a medicina. Hoje, se eu tivesse a minha mãe doente e tivesse que levá-la à assistência médica, eu procuraria o melhor profissional de medicina que tivesse no mercado. Deveria ser assim, né, no caso da engenharia. Né? Se você tem um grande problema, um muro de divisas, alguma coisa, né, que pode colocar em risco a vida da sua família, você teria que procurar também o melhor profissional de engenharia para poder fazer seu empreendimento. Com certeza. Então, é isso. Nós voltaremos nesse nesse assunto. assunto. Para o Marcos aqui, o Conselho hoje, eu tenho notado, na última gestão e na sua, não está apenas preocupado só com a construção civil. A mineração, que eu acho importantíssima, agronegócio, que são hoje a salvação do Brasil, os commodities, tenho notado que o Conselho está indo atrás disso também. Você podia falar dessas duas áreas? Não, eu vou falar com você aqui, o Lázaro. Isso é uma questão cultural que sempre colocou, o CREA fiscaliza só obras, só custo. Não. O CREA está presente, sim, em todos os empreendimentos. Hoje a gente foca muito nas fiscalizações na agronomia, na questão da mineração, que é um ponto referencial em Minas Gerais, nos empreendimentos aí da fotovoltaica, na elétrica, na mecânica, que é o transporte coletivo. Então o CREA, as profissões são todas elas tratadas com toda igualdade, não só um determinado segmento. Então a questão da segurança do trabalho, a gente tem feito ações importantes nesse segmento. Então o CREA, ele pauta, sim, por todas as profissões, apesar de umas terem mais profissionais, menos profissionais. Não, por exemplo, a engenharia química, são um número pequeno de profissionais, mas a gente fiscaliza, sim, a gente trabalha, sim, em todas as profissões. Nós vamos voltar daqui a pouco, vou fazer um pequeno intervalo de 3 minutos e vamos voltar para o segundo bloco da entrevista. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcos. Estamos reiniciando aqui a nossa entrevista com o engenheiro civil, ex-aluno da Escola de Engenharia do UFMG,
engenheiro civil Marcos Vinícius Gervásio, atualmente presidente do CREA-MG. E dando prosseguimento à nossa entrevista, Marcos, teve uma trajetória, teve a trajetória profissional, tem uma história familiar aí, que se você quiser falar, é um prazer escutar, porque eu acabei de escutar de um colega que ele casou-se na esquadriaria, não foi isso? Um colega seu que está aqui presente, que nós vamos chamá-lo. E aí você teve uma trajetória familiar, experiências com a sua formação com pós-graduações, e hoje você consolidou a área além da gestão do CREA, da administração do CREA, na área de solos. Fundação. E nós começamos a rastrear essa experiência com solos, e por tudo isso, a gente sempre tem referências, né? Referência de colega que está na área de estruturas, o outro que está no materiais, tem as migrações. A engenharia, ela, especialmente a nossa, tem uma diversidade de experiências, de especificações, né? Os trabalhos são específicos, as frentes são diversas. Então, por tudo isso, eu vou trazer 2 colegas seus aqui agora, o nosso colega também engenheiro civil, o Eduardo Schaldi, que eu gostaria que ele se fizesse presente. O Eduardo Schaldi eu vou apresentá-lo aqui na hora que ele chegar. Schaldi, seja bem-vindo. Muito obrigado. A esse encontro nosso aqui, porque é um prazer, foi uma indicação do Marcos Gervásio que eu dei essa opção dele de trazer 2 colegas de referência. E você é uma grande referência, não só como professor da escola, parece que você foi professor do Marcos Gervásio também. Fui. E na área de estruturas? Eu fui professor do Marcos chamava Grande Estrutura de Segurança na área de estrutura de madeira, que ele cursou no 9º período. Então, isso é final de 87, segundo semestre de 87. Nós já tínhamos uma convivência dentro do Departamento de Engenharia de Estruturas anterior, através do futebol aluno contra professor. Tem isso? Então eu vou querer saber isso, porque me parece que ele está com um problema no joelho. Eu quero saber se hoje ele disputaria isso com você lá. Não. Naquela época a gente já não disputava. Fala aí. Eu vou contar essa história do futebol. Foi uma provocação do Grêmio, na época, de aproximar dos professores. Então, vamos criar um futebol aqui, vamos convidar os professores, porque eles faziam raiva na gente nas provas, a gente pegava e descontava deles lá no futebol. O que eles davam nota ruim pra gente, a gente pegava e dava as caneladas deles lá. As caneladas deles? Então, ficava tudo isso igual. Era fato, né? Era um fato. Acontecia. Eu vou também chamar a presença aqui de um colega seu, o Marcelo Avelar. Marcelo Avelar. Tá? Eu peço que ele compareça aqui. Ele foi convidado assim por referência sua. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Jair. Foi colega de turma. E essa experiência, né, Marcelo, de ser colega do Marcos, essa turma, essa amizade. Vamos falar um pouco sobre isso, né, Marcos? Vamos sim. Porque são esses colegas que a gente mantém sempre. Não, e aqui tem muita história, para contar. Tem muita história, então começa a contar. Vamos contar só as boas, né, Marcelo? Não. O Marquinhos é um colega, né, um amigo desde a época do ciclo básico, né? E depois aqui, eu participei com ele no comecinho da Costa Civil, que nós perdemos juntos, tanto na alegria e na tristeza, é quase um casamento, né? Você estava nessa chapa? Estava nessa chapa também, né? Eu não era tão engajado contra eles, porque naquela época eu já era funcionário público da Bel, então trabalhava 6 horas, tinha que conciliar a escola, então não sobrava menos tempo. Mas estava sempre com movimento, no Grêmio, principalmente. Eu fui para o DCE, na época do DCE também era suplente com a chapa com ele. No DEA já não tinha atuar não, mas estava sempre lá, sempre com o convívio pessoal, né? com o pessoal com a turma, e também atuando também no Grêmio e no DCE. No DA também? Não, no DA eu não participei da administração, não. Tá. Né? O DA eu não cheguei a participar, não. Mas o DCE, sim, e o Grêmio era... E a gente fez uma coisa muito interessante, né? Porque o Caso Civil foi uma coisa muito impactante na época, que nós fizemos uma avaliação de professores. A gente fez uma eleição com uma avaliação de professores e criou um grande impacto, que era uma coisa entre os alunos. Não tinha nada oficial. Mas a gente viu o impacto que trouxe para os professores preocupados com aquilo, preocupados com a ação. Ou seja, eram funcionários públicos, mas isso animou neles alguma coisa que eles tinham que dar o retorno. E nós queríamos um retorno, né? Então, em função disso, teve um professor específico que nós queríamos atuar, porque estava realmente, não estava
contribuindo com a formação acadêmica nacional. Mas foi interessante que melhorou de maneira geral e não foi ruim não. Os professores eles gostaram disso e trouxeram uma boa interação com os alunos e professores, né? Então foi legal. A escola a federal era uma universidade, né? É muito abrangente. Tinha um universo de pessoas, um universo de professores e a interação era muito interessante. E essa experiência que nós tivemos aqui, você é de que turma, Chaldi? Eu não sou formado na escola de engenharia. Você fez pós aqui? Não, também não. Eu já vim aqui com a minha formação completa. O que acontece, Chaldi, é porque nós temos parece que uma família, sabe? Todas as turmas eram um grupo bem familiar. E nós preservamos isso. O que eu fico um pouco preocupado, Marcos, é que agora nós temos uma outra história, porque aqui era uma unidade, esses prédios aqui onde nós estamos, que era o campus da engenharia. Quando foi para o campus do FMG, perdeu, eu entendo, pelo que eu percebi, até como ex-professor, na época eu era docente, e tenho atuado pela Associação de Ex-Alunos, dando algumas palestras lá, eu percebo que já está mais fragmentado, não tem essa unidade que nós mantínhamos. Não sei se vocês concordam com isso. Houve uma mudança, então nós temos que explorar ao máximo essa proximidade nossa de ex-professores e colegas. Por tudo isso, é bom que você saiba que a Associação de Ex-Alunos ela tem se empenhado em aproximar essas pessoas. Nós teremos um evento aqui e chamando a atenção de que esse programa ele é patrocinado pelo CREA, é a 4ª edição. Nós temos já aprovado, né, Marcos, a 5ª edição. Isso tudo tem facilitado essa interação, porque nesse processo histórico tem a edição futura que nós vamos fazer, com as especificidades, a história da engenharia e também assim, algumas referências de conhecimento técnico específico vai ser colocado nessa edição, com certeza, porque nós temos material para isso. Então, a partir de todo esse apoio ele é do CREA-MG, e nós fazemos um evento aqui. Nesse evento, nós apresentamos vinhetas das edições. E aí, nós chamamos colegas. Então, vocês já fiquem sabendo que no lançamento aqui, nós teremos um evento aqui na associação, com a participação de colegas para que eles tenham conhecimento dessas entrevistas, do trabalho que está sendo feito. E nós também editamos, através do Confeg, uma revista com vários artigos de profissionais, que eu até vou tomar a liberdade de passar para vocês. Essa é uma revista, a edição não é recente, mas ela é muito atual. Porque nós temos aqui a revista A Ponte, era o jornal A Ponte, editamos a revista, com vários artigos profissionais em áreas diversas da engenharia. E também, para que vocês tomem conhecimento, nós vamos ofertar para vocês aqui o livro de ouro do corpo discente da escola. Se você, Chaldi, tem algumas referências, você usufrua desse livro, porque tem várias turmas. Eu vou passar um para o Marcos Gervásio também. Esse livro de ouro tem todas as turmas até 2011. Esse livro de ouro com os nomes de todos os colegas. Então, da área de civil, metalurgia, mecânica eletricista, química, depois Minas e metalurgia separado, elétrica, eu já falei, né? Química também. Então, eram 6 engenharias até um tempo atrás. Hoje nós temos um acervo de engenharia, que o Chaldi pode até falar conosco. 14 engenharias com a aprovação que nós tivemos no semestre passado. Você pode falar dela, Chaldi? Engenharia de computação. Foi a última engenharia que vai ter o primeiro vestibular agora no começo do ano, que é a engenharia de computação. Hoje nós temos engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia ambiental, metalurgia, Minas, mecânica, materiais, controle e automação, engenharia de sistemas, aeronáutica, tem um específico. Aeronáutica, engenharia de computação está faltando uma, não estou lembrando, mas são 14 engenharias que hoje a gente tem dentro da escola. Vejo vocês. E provavelmente tem uma que está se conversando, mas vai levar um tempo para sair, que é a engenharia de energia. De? Energia. Energia. Nós tínhamos aqui, Marcos, 20 e poucos mil metros quadrados aqui, né? E lá na engenharia do campo são 60 e tantos mil metros quadrados. Então, quase que triplicou a área e aumentaram os cursos e também os cursos de pós-graduação. Então, Marcos, está vendo como é que a coisa mudou?
Você está voltando aqui na casa com toda essa trajetória profissional e nós temos aqui memórias e temos que continuar divulgando a profissão. Agora eu vou explorar um pouco aqui, você chegou no CREA através de uma trajetória, porque desde que eu entrei no CREA, que foi uma curiosidade, eu tinha uma resistência ao CREA muito grande. E como conselheiro aqui, compulsoriamente eu tive que entrar como membro da diretoria, eu fui convidado a participar como conselheiro do CREA. Compulsório, tá, Marcos? Foi compulsório. Aí eu conheci o Marcos lá. Então vejam vocês, tem 3 anos que eu saí, eram 6 anos lá, 9 anos que eu conheço o Marcos Gervásio lá. E ele está sempre foi atuante lá. Então nessa trajetória, eu já vejo que você é muito atuante na área das ideias, das inserções, da participação social, e aí você tem hoje um programa como gestor do CREA. Você pode falar dele para nós? Qual que é o foco do Conselho hoje com relação a essa ausência do conhecimento da engenharia, da importância desse conhecimento, da importância da atuação do profissional na área pública, especialmente, e como que nós podemos alcançar, porque a associação, nós temos feito palestras aqui, e no interior, para associações de municípios, levando esse conhecimento de engenharia. Andei fazendo várias no CREA, né, Marcos? Exato. Aí fala conosco aqui um pouco, qual que é a estratégia que vocês têm hoje, você como presidente do CREA, com relação a levar a engenharia para a sociedade, para mudar um pouco esse paradigma. Bernardo, você me permite voltar um pouquinho Com certeza. na história? O Marcelo foi muito feliz aqui em lembrar da questão da avaliação que nós fizemos em 1987, por ali, né? Avaliação de professores. Isso é uma questão que é o que a gente tem feito hoje, ao longo dessa trajetória toda, até chegar à presidência do Conselho. É um fato que a gente sempre teve nas discussões, nos grupos, nas associações, essa questão de medir, essa questão de avaliar. Então, não só avaliar, desde a época lá, avaliar a atuação dos nossos professores, né? Pontualidade, nível de informação que passa na aula, a dedicação, né, o que o aluno estava recebendo com aquilo. Então, onde a gente chega nisso hoje, nessa trajetória toda, a gente chega hoje, qual que será o que o aluno quer hoje da engenharia? Nós falamos aqui da evasão das escolas, da dificuldade dos alunos gostarem da engenharia, as escolas mudam até o nome das disciplinas. Então, a gente tem essa discussão. E hoje no CREA a gente discute muito isso. O que o aluno quer? Aquela mesma aula, né, Chaldi? Aquela mesma aula de 30 anos atrás, onde o professor fica lá e passa o conhecimento, o aluno quer interagir, o aluno... Então, as coisas foram mudando. E isso, eu me lembro lá, quando eu voltei para a minha cidade, João Monlevade, e a primeira coisa que eu fiz foi me filiar a uma associação de engenheiros, tinha poucos anos de registrada, com essa preocupação, né? O que é o papel do CREA? Por que nós temos que nos filiar a um CREA, registrar no sistema, pagar uma anuidade? Então, a discussão foi essa lá, né? Lá em João Monlevade, e aí a gente viu que não tinha o escritório do CREA na região, que precisava do CREA ir para o interior. Então, conseguimos, né, na mobilização, levar o escritório do CREA para a cidade. Olhamos que as cidades do entorno também não tinham representação do CREA. E aí até chegar num ponto que a gente falou assim, nós também não temos um assento lá no CREA. O CREA tem quase 100 conselheiros e a nossa região aqui do Vale do Aço não tem representação. Da mesma forma que a associação daqui tinha um assento lá, onde você foi o conselheiro na época. Então foram lutas e discussões ao longo desses anos todos, preocupado com a atuação do CREA, né? Por que do CREA? Qual que é o que o CREA pode fazer para as nossas profissões e para a sociedade? Então foi onde que nós chegamos ao CREA, conseguimos uma vaga de conselheiro, foi onde que a gente teve contato no CREA, e sempre esse intuito de discussão. Então a trajetória no CREA, né, já era amigo do Lúcio Borges, desde a época da escola, então foi sempre um parceiro de discussão, de medir tudo a gente hoje no CREA, na nossa gestão, na gestão que eu tive a oportunidade de participar. Durante 5 anos eu fui chefe de gabinete do presidente Lúcio. Então foi sempre com essa preocupação de medir, desde a época da escola, está certo isso? Né? O profissional, é isso que o profissional quer do sistema? É isso que a gente tem que
essa bandeira que acerta, de cobrar por que para você entrar numa CEMIG, você entra, você tem que ter o título de engenheiro. Mas se você trabalhar lá dentro, você não é mais engenheiro, você passa a ser um analista. Então a gente tem essas pautas de discussão, não só CEMIG, Copasa, governo do Estado. Então o CREA mudou um pouco a questão da fiscalizar, de punir. Nós queremos contribuir, orientar. Então o CREA hoje tem essa visão, a nossa bandeira hoje de que o CREA tem que estar próximo da sociedade, tem que estar próximo do profissional, né? Ter essa bandeira de oportunidade de trabalho. A partir do momento que você faz uma fiscalização eficiente, coibindo a atuação do leigo, você está abrindo o mercado de trabalho para os profissionais da engenharia. E garantindo também a qualidade do trabalho, além de tudo, garantindo a segurança da sociedade e o bem-estar. Então essa aqui é uma bandeira. Então logo o Marcelo lembrou aqui da época da escola lá, dessa primeira avaliação, a gente vem e nós fazemos isso a todo instante. Né? Hoje no CREA, o Charles também é nosso conselheiro lá hoje, né? na Câmara Civil, a gente está sempre medindo. Está certo, está eficaz, está eficiente. A gente está sempre preocupado, né, com o que a gente está trazendo para a sociedade. Então hoje, só um exemplo aqui do que o CREA tem de projeto. O CREA tem inúmeros projetos nos grupos de trabalho, mas temos os projetos de capacitação. A gente está com uma plataforma para capacitar o profissional, dar ele continuidade para ele ser um profissional ainda melhor. Ele não tem condição, às vezes, de voltar para a escola, de fazer um curso. O CREA tem isso lá para poder dar esse apoio. Então temos vários projetos nos grupos de trabalho, que determinados temas são discutidos, mobilidade urbana, a gente traz produto, traz para a sociedade, fiscalização de hospitais, a gente cria o grupo de trabalho. Então o CREA hoje tem uma ação muito, muito intensa, ainda mais quando a questão da informática agora, da inteligência artificial, a gente está agilizando ainda mais a atuação do profissional. A documentação que ele precisa sai em tempo recorde, o registro, o que levava meses e meses, hoje a gente consegue fazer em menos de 24 horas. Então a gente tem procurado evoluir junto e trazer esses benefícios para os nossos profissionais. E uma coisa muito importante, a gente está preocupado agora em voltar nas escolas, no ciclo básico, no ensino médio, e falar da engenharia, falar da importância das nossas profissões. Eu fico muito feliz, sabe por quê, Marcos? Me permite interromper? Pode. Nós estamos trazendo escolas do ciclo médio aqui para divulgar a engenharia. Já veio a Escola Afonso Pena e nós temos aqui um diretor que é formado em... Ele é um anterior a nós, eu me esqueci, ele é da turma do Aécio. Ele é de 71, exatamente, formado. É o Antônio Cabral. E ele está articulando, trazendo escolas para virem aqui e conhecer a engenharia através da associação de alunos, divulgando a engenharia para eles. Vocês podem ser parceiros disso, indicando e tudo mais, porque o jovem está desestimulado com relação à engenharia por essa barreira das dificuldades curriculares. Né? E desconhecimento também da profissão. É muito difícil. Então, como não tem conhecimento de onde atuar, ele vai buscar uma área mais facilitadora, tipo TI. Então, todos os jovens querem trabalhar com TI. Né? Então, ela é facilitadora, tecnologia, eletrônico, facilita realmente. Mas o conhecimento básico da atuação do engenheiro, a área de extensão, atendendo todas as demandas da sociedade, as questões das patologias públicas, urbanas, industriais, isso aí tem uma demanda muito grande, o mercado é muito grande. Então, a fiscalização, voltando à minha experiência com o CREA, Marcos, eu achava que era que eu teria que recolher lá a minha anuidade. Hoje, depois que eu passei o grande legado, passei pelo conselho, vi o tanto que ele é importante, ele é imprescindível. E as entidades, compreender as entidades também, às vezes você pensa, uma organização social, não, a entidade é importante, porque é ela que vai levar a engenharia para a sociedade para divulgar. E nós tivemos a felicidade, porque inicialmente nós tínhamos o recolhimento da RT, que parte dela vinha para as entidades. Hoje em dia nós temos o chamamento público, que dá um certo trabalho, é um burocrático, não é, Marcos? E também a política de patrocínio. E a política de patrocínio. E isso é ótimo você ter lembrado. Então, o chamamento público, ele está nos promovendo aqui hoje. Nós estamos aqui hoje a partir do chamamento público, divulgando a engenharia, coletando essa história, dando voz aos engenheiros e levando isso, que é colocado no sistema aí todo da mídia, levando esse conhecimento para todos que acessarem. Nós temos o site da associação, tem o Instagram, tem o Facebook e
a nossa coordenação aqui, a nossa equipe a quem eu agradeço, porque senão nós não estaríamos aqui hoje trabalhando, que é a equipe de filmagem, de organização, de coordenação, Correto. de administração, nós temos colocado isso a público. Então, por tudo isso, você já colocou mais uma aí, a questão dos patrocínios. Você poderia também falar sobre isso? Falo. O CREA hoje tem, além do chamamento público, né, que é um edital, que nós temos hoje no CREA em torno de 80 entidades registradas. Então, essas entidades estão espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. Então, nós criamos um chamamento público. Criamos não, é uma lei federal, né, onde a gente publica lá a nossa política e as entidades fazem adesão. Então, elas se inscrevem e apresentam seus projetos, são analisados por uma equipe e aí firma-se o convênio. É o caso, né, desse projeto de vocês. São inúmeros os projetos que tem pelo Estado. E agora, recentemente, a política de patrocínio, onde a gente abre ainda mais o leque, não só para as entidades, mas também para a universidade, para a escola de engenharia. Tivemos há pouco tempo lá com o professor Cícero, né? Professor Cícero. Né, discutindo lá a possibilidade da escola de engenharia se inscrever numa política de patrocínio, porque hoje eles desenvolvem carro, desenvolvem cadeira de roda, uma série... Foguetinho. Foguete. Então, uma série de projetos que eles fazem lá que podem participar dessa política de patrocínio. É uma forma da gente também abrir essa política para os sindicatos, né, para as universidades, para as entidades todas do Estado. Ela tem, porque o chamamento público é 1 ou 2 chamamentos por ano. Inicialmente era 1 por ano. E o chamamento público é apenas para as entidades. Aí você agora tem o chamamento A público, política de patrocínio... 2 programas por ano para cada a entidade. política de patrocínio É atemporal, para é qualquer época. feira, projetos da escola, aí o leque é maior de participação. E tudo isso com o objetivo de fomentar a engenharia. Fomentar o interesse pela engenharia, as nossas discussões, é fundamental. Vejam só, então a engenharia ela não é conhecida. Não adianta. Eu não sei se o Jorge vai concordar, porque o Jorge migrou de um departamento para o outro, não foi isso, Jorge? Migrei. Eu fiquei 25 anos no departamento de estruturas e estou há uns 12 anos no departamento de engenharia de materiais de construção. Certo. O Jorge também esteve na FUMEC também, né? Também fui professor da FUMEC durante 10 anos. Também atuei na universidade particular, que foi uma experiência diferente, mas muito enriquecedora para a minha formação como professor. Marcelo, e você? A experiência, o que você entrou em que área? Porque ele foi para a parte de somos. Fundações, fui para a parte de fundações. Execução, ele é mais inteligente do que eu, né? Eu fiquei na parte de projeto desde que fui. Como criança, eu já achava que eu queria ser engenheiro mesmo. Mas eu queria calcular. Eu achava interessante conceber, calcular e tudo. Eu achava que engenharia era muito interessante essa parte, vencer esse desafio. E quando eu formei, eu entrei numa empresa, na época como estagiário, que hoje eu sou sócio, a CEPROL, e a gente é especializado em cálculo estrutural de obras de artes, obras industriais, fundações. Então, não é a parte de grandes obras, né? E nós temos hoje, eu estou lá desde 86, então 2 anos de formar. Então tem 38 anos que eu trabalho na parte de projetos. Certo. Marcos, você sabe que tem um caso lá no CREA, que quando eu entrei, um prédio, que eu não vou entrar em detalhes, esse processo veio para mim. Esse prédio de 4 andares, ele caiu todo. Num bairro sem nenhum prédio na rua, ele caiu. Por quê? Fundação. Estão fazendo outro, no mesmo lugar, sabe? Mas agora com fundação, né? Aí eu não sei. Isso tem quanto ano? Quanto tempo é isso? Isso tem, eu entrei no CREA, tem 3 anos que eu faço, 79 anos. Tá. Esse prédio ruiu, caiu, com 4 andares já levantados, eram 4 andares por conta de fundação. E o desconhecimento de fundação. Eu me lembro de um caso, Marcos, que eu fazendo uma assessoria numa prefeitura do Alto Jequitinhonha, nós chegamos numa escola pública e tinha uma verba, estava lá a placa, esse 1996. E a obra estava totalmente parada. Aí eles falaram assim, não conseguem cravar estacas. E era um grupo escolar de 2 andares, numa área rochosa, cravando estacas, que pegaram um projeto de outra unidade e transportaram para lá, sem analisar que ali era uma fundação superficial, porque estava em cima só pedra.
Entenderam? Então estava lá as estacas quebradas, bate-estacas alugado lá, todo o material disponível e perdendo brita, areia, tudo, madeira, ferragem, Tudo abandonado. perdido lá por conta de uma ausência absoluta de fiscalização, de acompanhamento. E aí, sobre a fiscalização, você pode falar conosco também, Marcos? Olha só que interessante. As pessoas têm uma resistência a serem fiscalizadas, não entendendo que é o fiscal que está ali do seu lado. Caso venha acontecer o que aconteceu lá com os viadutos, o viaduto que desceu ali na Pedro I, não teve que ser demolido por risco, né? e o outro que desceu. Então, o que é que nós temos para falar para a sociedade, Marcos, com relação à fiscalização do CREA? Isso é o que a gente já comentou no início, né? A importância da nossa fiscalização no assegurar para a sociedade. Se a gente tem, o CREA não fiscaliza tecnicamente, o CREA fiscaliza o exercício profissional. Todo empreendimento da engenharia, agronomia e geociências tem um profissional responsável à frente dos projetos, à frente da execução, à frente do planejamento, à frente do orçamento. Então, o caso do Marcelo. Marcelo trabalha na área de projetos. Então, num determinado empreendimento que o fiscal do CREA chega no empreendimento e verifica lá, existe o profissional Marcelo, está lá a anotação da RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, aquilo para o CREA já tem a regularidade. Aquele contratante contratou um profissional especializado em estrutura para fazer aquilo. É o caso, vamos imaginar um outro exemplo aí da engenharia mecânica, né? O profissional que faz os laudos dos transportes escolares para as prefeituras, né? Que é uma fiscalização que o CREA faz com muita eficácia. Se tem ali o laudo, né, anualmente toda a prefeitura tem que fazer um laudo, né, das condições daquele veículo que vai transportar crianças para o interior. Então, tem que ter um profissional que foi ali, que fez o laudo, que é habilitado para aquilo, e não qualquer engenheiro. Então, o CREA, nesse ponto, o CREA já fez a fiscalização, encontrou o profissional. Quando não encontra o profissional, é feito a lavratura do auto para que a pessoa tenha o prazo para regularizar, contratar o profissional de acordo com o que está sendo feito. São dois focos de fiscalização, né, Marcos? Tem a fiscalização do conselho, que seria uma forma de também ter a questão da experiência profissional, do acervo profissional. Também outro. Cada um de nós tem o seu, e o CREA registra isso. E muitas pessoas não sabem desse acervo. É possível falar sobre ele? O CREA é o guardião de toda a sua vida profissional. Além da fiscalização do exercício, o CREA também é o guardião. Então, toda a nossa trajetória, desde quando formar, igual nós formamos em 88, todas as nossas ARTs, as suas, do Chaus, estão lá anotadas, estão registradas. Então, a qualquer momento que o profissional, né, queira puxar aquele acervo, o CREA fornece. E o CREA ainda registra para questões das estações, questão dos cadastros, a gente registra os atestados que são emitidos. Então, se o Marcelo fez ali uma obra lá do viaduto, que eu gosto de falar muito, né, do viaduto que o Marcelo fez lá indo para Confins. Então, aquele acervo que ele tem um atestado que ele fez, que ele dimensionou. Então, tem aquele acervo que fica registrado no CREA e a qualquer momento, se ele precisar de uma licitação pública, precisar desse acervo, o CREA fornece a certidão de que ele foi responsável, né, de que fez de acordo com as normas, ou seja, tudo que o contratante dele declarar é registrado no CREA e aquilo serve para ele como um acervo. Mesmo porque para participar de licitações você tem que ter esse acervo. Tem que ter acervo. Atribuição. Isso é muito bem regulado. E as empresas têm que estarem registradas Isso também. é muito bem regulado. Parabéns para o conselho mesmo. E eu desconheci o conselho, conforme eu falei com vocês. Depois que eu passei pelo conselho como conselheiro, eu passei a me empenhar e a entender até o papel da entidade. A Associação de Ex-Alunos é sensível a isso, nós estamos procurando divulgar a engenharia, fazer a nossa parte, né? Com artigos, concursos, palestras, isso é vital. Mas aí eu estava falando da fiscalização, tem a fiscalização do conselho. E aí tem o profissional de fiscalização, porque quando nós fazemos o curso de engenharia e temos lá as nossas atribuições no conselho, uma delas é a fiscalização. Aí você tem um fiscal que vai acompanhar as obras. Nós economizaríamos muito, porque um fiscal que tem experiência, ele pode analisar
um concreto, uma ferragem, pode orientar quem executa. Então, esse preconceito de não saber lidar com a fiscalização, isso tem que ser rompido também. Porque a fiscalização, tanto do conselho quanto do profissional específico, ou da empresa de fiscalização, ela é contribuinte, você soma conhecimento. Eu aprendi muito com fiscalização. Tanto quando eu formei, fui para a Suminas, depois o Sudecap aqui com uma obra de saneamento em Belo Horizonte, eu aprendi muito com a fiscalização. Essa cordialidade, essa ética profissional contribui muito. Bom, nós temos que estar avançando. Eu agora quero pedir a você, e depois eu vou explorar vocês dois também, se você me permitir, que você emita a sua opinião mais ainda clara sobre um conselho para a sociedade brasileira com relação à engenharia. Qual que seria, assim, as possibilidades, né? O que nós podemos dar de recado para a sociedade brasileira, para ficar registrado aqui, com relação à contratação de profissionais de engenharia. Porque ela efetivamente não entende as vantagens da contratação do profissional. Vai ser muito simples. Eu vou começar citando um provérbio, não é meio provérbio, uma frase, né, que eu aprendi lá com a minha avó lá. Tudo que começa torto, começa errado, não termina bem, né? Termina errado, ou nem termina. Então, todo grande empreendimento da engenharia, né, da engenharia e agronomia, ele tem que começar, primeiro, com um bom planejamento, feito por um bom profissional, com projetos, né, com qualidade, projetos que abrangem todo o empreendimento. Ele tem que ter um cronograma, né, isso tudo passa pelas mãos de nós profissionais. Depois, uma empresa ou alguém que vai executar, também devidamente habilitado, alguém que vai fiscalizar, também com a competência pela fiscalização. Então, assim, a engenharia ela é muito ampla, não só, né, estou falando assim de todas elas, né, tanto na agronomia. Imagina que você vai plantar, né, você vai cultivar um determinado... Tem que ter todo um preparo, não só lá do início, do preparo do terreno, da adubação, né, você tem toda uma cadeia, né, de acondicionamento do produto, transporte, até chegar na mesa das famílias. E a engenharia, dentro da engenharia também, todas elas a mesma coisa. Tem que ter todo um processo que passa pelas mãos de vários profissionais para a gente ter um produto final. Então, a sociedade ela tem que se entender que, para que você tenha um produto, né, um produto final, com qualidade, com segurança, com preço compatível com o mercado. Porque às vezes você não contrata um profissional, você faz alguma coisa, você está gastando muito mais. Com certeza. Ou você está fazendo com baixo custo e não vai ter qualidade, vai ter risco. Então, você vai ter todos esses estágios alcançados. Planejamento, competência de projetos, execução, né, compatível, produtos, empregar produtos hoje. Nem todo produto pode ser empregado em qualquer lugar do país. Determinadas áreas do Brasil, você vê lá a região de beira-mar, né, você tem influências do tempo. Então, né, é diferente do interior. Então, são produtos adequados para o momento adequado. Então, isso tudo passa pelas mãos e pela especificação de profissionais de engenharia. Então, para a sociedade, ela tem que entender que tudo isso tem que se passar pelas mãos da engenharia para você ter um produto final. Então, vamos pensar aqui no gestor, o futuro prefeito de Belo Horizonte. Se ele, num programa de governo, tudo para cuidar de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, ou que seja outra cidade, tem que ter a engenharia, na questão da mobilidade, na questão da sinalização, da coleta de lixo. Então, tudo é engenharia, mas não pode ser feito de forma desordenada. Tem que ter o profissional da engenharia atuando sempre, né, em todas as etapas. E para nossa tristeza, Marcos Gervásio, os prefeitos que entram e que saem, que entram, desconhecem a questão do apoio da engenharia na questão da infraestrutura urbana e rural. E outra coisa, na contratação, não adianta o prefeito achar que vai contratar um engenheiro. A gente vê concurso público aí com pagamento aí de R$2.000, R$3.000, que ele vai ter um profissional. Aquele profissional vai entrar naquela vaga, mas na primeira oportunidade ele vai sair que não é. Ele ele nunca vai ter um bom corpo técnico se não pagar um salário condizente e compatível, né, com aquele profissional. Olha, eu estou muito satisfeito com essa ideia. O senhor vai finalizar um pouco a fala do senhor aqui, falando conosco sobre essa visão sua da engenharia no mercado hoje.
Qual que é? O que você percebeu? Mudou alguma coisa? O Marco foi muito feliz em algumas colocações dele, porque, de maneira geral, o pessoal vê a engenharia como custo, é investimento. Né? Então, ao que você contrata um profissional, você está investindo. E, no meu caso, que eu sou projetista de projetos, né, tem uma inércia muito grande, e às vezes contratam um engenheiro de obra, mas não contratam um engenheiro de projeto. Não, cada profissional tem a sua importância na sua área. Então, um projeto, uma obra que não tem um bom projeto, não tem como ser um empreendimento de sucesso, não tem como ser isso. E a sociedade vai evoluindo muito, os tempos vão ficando cada vez mais reduzidos, e está até tendo uma evolução. Hoje a norma brasileira exige, por exemplo, análise de conformidade. É importante, com o tempo que fazer os projetos, antigamente tinha um ano, hoje tem um mês, que os projetos têm que ter verificação, tem que ter... Então, tem todos esses recursos que a sociedade não está ainda havendo que fazer mais de uma vez, quanto mais fazer um projeto 2 vezes, né? 2 vezes. Fazer um outro Não tem compreensão, né, da tem compreensão da importância. Aí o conselho tem que entrar orientando, né? E as entidades também. O Guararapes, por exemplo, que teve aquele problema, quem sabe uma análise de conformidade conseguiria verificar antes, ou na execução, ou no projeto e tudo. Exatamente. Alguma ação que poderia se coordenar antes e evitar aquele dano todinho. Aquela fatalidade. Então, é importante que o CREA associe com a sociedade, para poder realmente, que o objetivo final, eu falo engenharia, é jogo de um tecido só. Todo mundo quer o sucesso do empreendimento. Então, não tem por que ter briga. Não, é coordenado. Então, o projeto, engenharia, ou execução, e o dono da obra, ótimo que essa coordenação. Né? Então, tem essa dificuldade ainda, muita dificuldade. No meu caso, como eu mexo com projetos maiores, já tem essa compreensão do projeto e mesmo da análise de conformidade. Mas muitos projetos, muitas prefeituras, não têm essa condição ainda. Então, tem muita coisa que tem que levar ainda para o grande público, essa importância da engenharia, com certeza, que ainda está faltando ainda. Muito obrigado, Marcelo. Charles, você pode dar uma palavrinha com relação a isso? Eu acho que o que vocês falaram, todos aqui falaram, eu concordo plenamente. Mas temos que pensar 2 pontos que eu acho que é muito importante na engenharia. E o CREA, mesmo as associações também, podem colaborar demais. A hora que nós conversamos aqui, vocês falaram muito que hoje não tem estímulo ao estudante a fazer engenharia. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida com força. Por quê? Outra pergunta que nós, engenheiros, temos que responder é: toda vez que você inicia uma semana, você pode esperar que você vai encontrar notícia de um problema de engenharia. O que não ocorria na época que vocês estudavam. Por que isso? Essa resposta tem que ser dada. Está no ensino? A desmotivação está no ensino de engenharia? Será que as escolas, públicas ou privadas, não têm que repensar a maneira de ensinar a engenharia, a maneira de buscar aluno e de colocar no mercado profissionais altamente capacitados, como era no passado? Hoje nós estamos fazendo isso? Esses grandes problemas da engenharia são oriundos da onde? É da formação? É do desinteresse? Do que é? Eu acho que essas perguntas têm que ser respondidas. O CREA e as associações têm que incentivar ou cobrar, eu não sei qual o mecanismo, as instituições de ensino de repensar os seus currículos e a forma de ensinar. Eu acho que com essas 2 respostas a gente consegue trazer mais pessoal qualificado para fazer engenharia e com motivação para ser engenheiro, que a escola de engenharia da UFMG, a escola que eu formei lá no interior de São Paulo, tinha na época, que hoje, dentro de sala de aula, você vê que o estímulo na engenharia não é tão grande, Bernardo. Charles, sua presença aqui também foi uma grande contribuição, ao Marcelo também. Marcos, nós estamos finalizando. Obrigado. Eu agradeço realmente a sua presença aqui. Faço votos que você faça uma excelente gestão lá no CREA e já tem tido resultados disso, referências, e que nós possamos juntos, CREA e entidades, dar andamento nessa divulgação da engenharia com as empresas e também as instituições de ensino, no sentido de cada vez mais qualificar, a colocação dele aqui é muito pertinente, qualificar a engenharia e fazer com que ela seja viável, né?
e a compreensão pública, né, tanto do sistema governamental quanto privado, da importância da contratação desses profissionais. E para finalizar, a última perguntinha. Se você hoje fosse fazer uma outra profissão, o que você seria? Eu seria engenheiro civil. Muito bem. Eu um dia até estou arrepiado também mesmo. Eu gosto muito da engenharia, sabe? Então, assim, é incrível como que nós nos identificamos com ela. Então, era isso que eu queria saber, para você deixar registrado aí. Com Se certeza. tivesse uma outra opção, eu espero fazer um outro curso, eu iria fazer de novo, engenharia civil. Marcos, muito obrigado, viu? Eu que Pela sua agradeço. presença. Parabéns aí pelo seu trabalho nessa trajetória toda que eu desconhecia, para ser sincero, eu desconhecia. Eu encontrava com você no CREA, não sabia desse histórico seu. Ah, nós esquecemos de algo. Fala aqui da placa. Da placa. Da placa, para a gente finalizar. Nossa turma, formada em 88, uma turma muito unida. Eu estou na cabeça aqui, não sei se são 50 formandos ou se são 49. Depois eu vou voltar na placa lá para contar. Mas só tivemos uma perda, né, Marcelo? Só uma perda. E o Carlinhos lá de Montes Claros. Mas a nossa turma foi sempre unida. Então a gente sempre fez encontros, né, de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aquela placa aqui foi uma ideia nossa, conversando com você lá no CREA, lá, já no conselho, de fazer uma placa de 30 anos. Então conseguimos fazer o encontro de 30 anos, né, aqui em Belo Horizonte. A gente faz um churrasco, alguma coisa com a turma. A gente tem conseguido uma adesão assim enorme. No dia da placa aqui, conseguimos fazer a placa e foi numa sexta-feira. Estivemos aqui, mais ou menos dos 40 e poucos, uns 20 e poucos estiveram aqui presentes, né, no dia de semana. Alguns vão fora, né? Então, Nós temos colegas no sul do país e tudo, no exterior, né? E aí fizemos essa ideia da placa e viemos encerrar a placa aqui, né, no encontro de 30 anos. Então é uma memória muito boa, uma satisfação muito grande ter a oportunidade de estar aqui dentro. Sim, ela vai continuar onde ela está. Exatamente. E vamos colocar mais placas, né? E você fomentar. está convidado a ir lá fazer uma foto na frente Vamos da sim, com placa certeza. agora, tá bom? Obrigado. Parabéns, muito obrigado mais uma vez Eu que pela sua agradeço, presença. agradeço. E parabéns, agradeço Obrigado. Marcelo, Eu que agradeço. Cláudia, a Luiz. equipe e ao Lázaro, que é o nosso vice-presidente, que tanto tem nos apoiado nesse projeto.